Fala moçada, como é que vocês estão? Tudo jóia? Vamos então dar continuidade aos nossos estudos. Pessoal, a partir de agora nós vamos implementar alguns exemplos práticos. Na aula anterior nós tínhamos aprendido sobre o problema do caixeiro viajante e vimos que ele é um problema NP completo, difícil de ser resolvido. Então na aula de hoje nós vamos começar a implementar uma aplicação em Java. Para isso eu pedi que vocês instalassem o NetBeans no computador de vocês. Eu creio que vocês já tenham feito isso, então bora lá acompanhar comigo o novo projeto. Vamos clicar aqui agora em Novo Projeto. Nessa janela que se abre, eu vou clicar na categoria Java, em Aplicação Java, e vou clicar no botão Próximo. O nome do projeto eu vou colocar com, por exemplo, Caixeiro Viajante 2020, por exemplo. E vamos procurar salvar no local mais adequado. Eu vou mudar essa pasta daqui. Vocês podem salvar em alguma pasta que depois se lembrem, de tal maneira que não percam. Só um minuto. Estou salvando aqui em documentos do IF. Uma pasta que eu tenho de nome Disciplinas, Inteligência Computacional, no meu caso, né? E vou aqui em Programas. Salvar aqui dentro. Ok, pessoal. Pode deixar marcado, criar a classe principal e clicar no botão Finalizar. Ele está criando o nosso projeto. Prontinho. Já criou para a gente, se vocês olharem aqui, pessoal, uma classe executável. Não precisamos dela por enquanto, vamos deixá-la aqui. Mas me interessa agora criar uma classe com o nome de cidades. Qual que vai ser o objetivo dessa classe? O objetivo dessa classe, pessoal, vai ser gerar as cidades que o caixeiro viajante tem que visitar. Gerar de forma aleatória na tela do computador, como sendo pontos, simbolizando as cidades que serão visitadas pelo caixeiro viajante. Vamos lá então. Botão direito do mouse em cima desse pacote. Botão direito do mouse. Vocês vão clicar em Novo e vão selecionar Classe Java. Na janela que se abre, nome da classe. Vamos colocar assim, Cidades. Coloca o C maiúsculo de cidades, por padrão, o nome das classes começam em maiúsculo, né? Então, Cidades é o nome da minha classe e vou clicar em Finalizar. Feito isso, pessoal, ele já criou a nossa classe Cidades, certo? Então agora, moçada, nós vamos pensar no seguinte. O que essa classe ela vai ter que ter? Ela tem que criar uma quantidade que eu vou informar, uma quantidade de cidades que eu quero que o computador gere para mim. Então eu vou passar como parâmetro, como variável, né, privada, eu vou passar a quantidade de cidades. E eu preciso, né, pessoal, de saber também qual é a resolução do computador que eu estou trabalhando. Mas vamos devagar, né? Vamos primeiro, para vocês se habituarem aí, vamos criar uma variável privada. Então, private, certo? Int, que é uma variável do tipo inteira. Eu vou colocar assim, ó, quantidade. A variável quantidade, ela vai exatamente especificar quantas cidades eu quero que o caixeiro viajante visite. Vocês têm que pensar o seguinte, pessoal. Uma cidade, nesse meu simulador que nós estamos criando, uma cidade ela é representada por um ponto na tela. E esse ponto, como que você representa um ponto em um plano? Como é que você localiza, né, o ponto num plano? Através das coordenadas x e y. Então, um ponto, basta que você tenha o x e o y dele, e aí você consegue definir onde esse ponto está localizado. Então, para isso, olha só o que eu vou criar, moçada. Nós vamos criar uma matriz chamada coordenadas. Então, olha só, private é uma matriz porque ela tem que armazenar a coordenada x e a coordenada y de cada ponto, certo? E é uma matriz de inteiros. Então, ó,
private int, né, pessoal? Vamos lá, então. Private int é uma matriz de inteiros coordenadas. Ok, declaramos aí a nossa matriz coordenadas. Então vamos colocar um comentário aqui para vocês entenderem, ó. Assim, ó. Esta matriz terá duas colunas. A primeira coluna, vou passar para a linha de baixo aqui, peraí, duas colunas. A primeira coluna armazena a coordenada x e a segunda a coordenada y de cada cidade. Beleza, moçada? Até aí tá dando para entender, né? Espero que sim. Vamos lá. Uma outra coisa, pessoal, vocês têm que pensar o seguinte: cada um de vocês está trabalhando com um computador diferente. Cada computador tem a sua resolução. Então, nós vamos querer que a nossa aplicação gere os pontos aleatórios com as coordenadas que respeitem a resolução do computador. Então, por isso, eu tenho que informar também, passar, né, para o método construtor esse parâmetro. Eu tenho que dizer qual é a resolução do meu computador. Então, vamos lá. Vamos declarar uma resolução como 640 por 480. Isso que eu me refiro, né? Então vamos colocar assim, ó, resolução X e resolução Y, ok? Vamos lá, ó. Private int resolução X, vírgula, resolução Y. Pronto. E vamos, deixa eu ver o que mais que nós vamos precisar. Bom, tem algumas outras variáveis que eu devo passar como parâmetro, mas para não ficar muito complicado nesse início, vamos deixar assim por enquanto. Agora vamos trabalhar com o método construtor da nossa classe, certo? Então, vamos lá, ó. Para isso, pessoal, eu vou clicar com o botão direito do mouse. Vai aparecer um menu suspenso. Nesse menu suspenso, vocês vão selecionar a opção Inserir código. Num outro submenu suspenso que aparece, vocês vão marcar Construtor. Ok? Numa janelinha que está aparecendo na sua tela agora, com o seguinte dizer: selecione os campos a serem inicializados pelo construtor. Ou seja, eu preciso de passar para o construtor a quantidade de cidades que eu quero criar. Eu preciso de passar para o construtor a resolução X do meu computador e a resolução Y do meu computador. Então, por exemplo, numa resolução 640 por 480, resolução X é 640, resolução Y será 480. Tem um outro campo, pessoal, que nós não vamos marcar, que são as coordenadas. As coordenadas, elas serão geradas nessa própria classe, uma vez que eu não tenho definido os pontos na tela. O objetivo dessa classe é justamente gerar tais pontos com suas respectivas coordenadas, ok? Então eu vou deixar marcado quantidade, resolução X, resolução Y e clicar no botão gerar. Pronto, pessoal, vocês podem ver que ele gerou o método construtor public cidades, quantidade, resolução X, resolução Y, né? E aqui nós simplesmente passamos as variáveis que foram passadas no método construtor, agora são armazenadas dentro das variáveis privadas que eu criei, que seriam a variável quantidade, resolução X e resolução Y. Agora, pessoal, eu preciso de definir o tamanho da minha matriz. Então, só para que vocês entendam, imagina que eu queira
gerar 26 pontos aleatórios no meu na tela do meu computador para o caixeiro viajante visitar. Então, pessoal, a minha matriz ela terá 26 linhas, uma linha para cada ponto, para cada cidade, onde a primeira coluna da matriz representa a coordenada x e a segunda coluna a coordenada y, ok? Então, nós vamos definir o tamanho da minha matriz simplesmente digitando assim, ó. Nós estamos, na verdade, aqui, pessoal, criando uma matriz dinâmica, não é isso? Então, vamos colocar assim, ó, this ponto. Então, ó, definindo o tamanho da matriz. Vamos lá, ó. This ponto coordenadas. Vamos lá. Quantas linhas terá a minha matriz? A minha matriz terá o número de linhas é exatamente a quantidade de cidades que eu quero criar. Então basta eu colocar QTDE, que é justamente essa variável que eu estou passando. Quantas colunas terá a minha matriz? Como eu expliquei, a matriz aqui ainda está faltando. This ponto coordenadas é igual a new int. Agora sim, this ponto coordenadas é igual a new int. Número de linhas é justamente a quantidade e 2 colunas. Pronto, pessoal. Definimos assim o tamanho da minha matriz, ok? Agora, o que eu posso fazer? Vocês têm que pensar o seguinte: quando essa classe for instanciada, o método construtor será executado. Executando o método construtor, ele já define o tamanho da matriz. Nós criamos aqui uma matriz dinâmica. Agora, vamos chamar um método que irá gerar os pontos aleatoriamente. Então, ou seja, gerar as cidades. Os pontos que eu me refiro são as cidades. Gerar cidades aleatoriamente. Ok, pessoal? Gerar cidades aleatoriamente. Vamos chamar uma classe que na verdade nem existe e nós vamos criá-la. Vamos chamar assim, gerar cidades. Vai dar um erro porque esse método não existe ainda, ok? Vamos então criar esse método, pessoal. Então, ó, private void gerar cidades. Pronto. Void é porque ele não está retornando nenhum valor, não é isso? Então, esse método gerar cidades, ele tem que você tem que pensar assim, ó, quantas cidades eu quero gerar? Bom, as cidades que eu quero gerar está definido pela variável quantidade. Ótimo. Então, para cada cidade, eu gero aleatoriamente a coordenada x e gero aleatoriamente a coordenada y, ok? E aí, pessoal, para eu poder gerar a coordenada de forma aleatória, eu vou usar a classe random. Vamos lá então, ó. Vou colocar assim, voltando aqui, ó. Random, vamos colocar assim, quer ver, ó? Random R é uma variável do tipo randômica. Pense assim, é igual a new random. Aí ele gerou esse erro que é natural, mas ele está gerando esse erro porque nós não importamos a classe random. Então vamos clicar aqui, ó, nesse símbolo de erro dessa luz aqui, dessa lâmpada, e adicionar importação para a classe java.util.random. Marca essa opção.
Pronto, vocês podem ver que o erro já sumiu e ele aqui em cima no início da classe, ele colocou um import java.util.random. Ok, moçada? Vamos lá então. Agora, vamos criar um laço de repetição. For int i começando em 0, enquanto i for menor que this.quantidade, incremente o meu i de 1 em 1. Pronto. Então aqui eu vou rodar exatamente, executar exatamente o total de cidades que eu quero gerar, aleatoriamente. Então agora vamos gerar a coordenada x e a coordenada y, né, aleatório. Vamos lá. Ó, vamos colocar assim. Veja se vocês entendem, pessoal. Vamos colocar assim, quer ver? Ó, this ponto, vamos para a minha matriz, coordenadas, na posição i, vamos gerar a coordenada x, que é a minha primeira coluna. A primeira coluna é a coluna de número 0. This ponto, coordenadas i 0, recebe r ponto next int r.next, deixa eu passar para cá para vocês verem, r.next int. Então, olha, veja bem, raciocina comigo, nós estamos gerando a coordenada x. A coordenada x, ela é o x exatamente do nosso monitor, é essa resolução aqui, né? É esse eixo, e o y é o eixo em pé, claro que vocês sabem disso, nem precisava de eu estar falando isso, né? Mas então vamos lá, next int, a coordenada x. Mas qual é a minha resolução? Eu não sei, ela vai ser passada. Então eu vou colocar this.resolução x. Resolução x, ó. Olha lá, ponto e vírgula no final. Então só para vocês entenderem, imaginem o seguinte, para ficar fácil de vocês entenderem. Imagina, pessoal, que eu tenho a resolução de 640 no meu eixo X do meu computador. Então eu vou gerar um número aleatório, next int. Aqui dentro é como se eu estivesse escrevendo 640. Next int 640, ele vai gerar um número aleatório entre 0 e 639, certo? Que dá o 640. De 0 a 639. É aleatório, não sei que número. Então aí o meu ponto vai estar em algum desse trecho meu aqui, ó. Em alguma região dessa. Aleatório. O mesmo vamos fazer agora para o meu eixo Y. Então vamos gerar agora, ó, só para vocês verem, estou dentro do laço for. This ponto coordenadas na posição I. Agora, pessoal, não é mais 0, é 1. Por que 1? Porque justamente agora eu quero gerar a coordenada y desse ponto. Recebe, mesma coisa, r, quer dizer, quase a mesma coisa, ponto next int, só que aqui dentro agora eu coloco this ponto coordenadas, ó, this ponto resolução y. Olha lá, moçada. Deixa eu deslizar aqui para vocês verem. This ponto resolução y. Ponto e vírgula. Pronto. Feito isso, nós geramos aleatoriamente todas as minhas cidades que eu quero, independente da quantidade de cidades, certo? E armazenamos isso dentro de uma matriz. Olha que legal. Daqui a pouco a gente já pode começar a trabalhar, né? A gente vai poder começar a trabalhar com a nossa busca local, pessoal. Bom, só para a gente poder ver que a coisa está funcionando e eu encerrar essa videoaula aqui agora, para não ficar demasiadamente longa, vamos apenas mandar ele imprimir na tela o que foi gerado, certo? Depois eu posso apagar isso daqui. Vamos colocar aqui mesmo, ó. Vamos colocar assim, ó. Depois a gente vai apagar isso. System.out.
print apenas, vamos colocar assim, ó, só para vocês entenderem. Vamos colocar assim, ó, entre aspas, ponto não, cidade, né, pessoal? A gente está falando de cidade. Cidade, espaço, concatenado com, aí eu vou colocar i, concatenado com, que é o mais, né? Vamos colocar assim, x igual, concatenado com, aí vamos colocar, ó, this ponto, coordenadas. Vou mostrar aqui para vocês verem. This ponto, coordenadas, na posição i 0. Calma, que vocês vão entender, ó. Estou imprimindo na tela a palavra cidade, o número da cidade que eu estou gerando. Então, cidade 0, cidade 1, cidade 2, cidade 3. Estou imprimindo qual é a coordenada x dela, dessa cidade. Estou olhando para a minha matriz coordenadas. E só falta agora imprimir a coordenada y. Vamos fazer na mesma linha, ó. Concatenado com, entre aspas, y igual, concatenado com, que código louco, hein, pessoal? This ponto, coordenadas, vamos lá, ó, deslizando para cá, na posição i 1 agora, né, pessoal? Que é justamente a minha coordenada y. Ok? Vamos fazer o seguinte, no lugar de print, coloca print ln. Print ln. Então, olha lá, ó, passando devagar para vocês verem. Coordenadas i0, coordenadas y igual, coordenadas i1. Somente isso, pessoal. Vamos salvar, né? Não é só Jesus que salva, não. Vocês têm que salvar também. Clica lá. Pronto. Salvamos. Agora, moçada, vamos apenas invocar essa classe, né? Chamar essa classe. Invocar é uma palavra até esquisita de falar. Mas vamos chamar essa classe lá do nosso método executável. Então, olhando para a tela, eu vou clicar, dar um duplo clique em caixeiro viajante aqui, executável. Beleza. E vamos aqui agora no meu main, né? Que é justamente o meu executável. Vamos lá, ó. Vamos declarar uma variável que é justamente uma variável cidades, ó. Cidades, cid. Antes disso, vamos declarar aqui, ó, algumas variáveis auxiliares. Vamos definir quantas cidades eu quero. Então, ó, int quantas cidades é igual, vamos começar com 50 cidades, por exemplo, ponto e vírgula, e vamos também declarar int coordenada x. Vamos definir, por exemplo, tem 640, 480, se eu não me engano tem a resolução 800 por 600 e várias outras. Vou trabalhar com a resolução, por exemplo, 800 na coordenada x, vírgula, coordenada y é igual a 600, ponto e vírgula. Declarei. Mas por que você colocou 50 cidades e colocou 800 e colocou 600 aqui? Porque eu escolhi, vocês podem alterar esse número ao seu gosto. Sempre é bom lembrar de usar uma coordenada que você esteja usando no seu computador, beleza? Bom, agora vamos efetivamente chamar a nossa classe cidades. Vamos lá então, ó. Cidades, cid é igual a new cidades. Sempre lembrando que lá no meu método construtor eu preciso de passar como parâmetro a quantidade de cidades que será criada, a resolução x e a resolução y. Então vamos lá, tá? A gente tem isso tudo daqui. Então, ó, quantidade, quantas cidades, que mais, vírgula, resolução
Peraí. Coordenada X. Coordenada X. Não é coordenada X, né? Esse nome aqui não tá legal. Não é coordenada X, é resolução. Resolução X. Melhor dizendo, né, pessoal? Resolução Y. Assim fica melhor. Então, vamos lá, voltando, corrigindo aqui. Quantas cidades? Resolução X. X, vírgula, resolução Y. Ponto e vírgula. Beleza, pessoal? O simples fato de eu criar essa variável do tipo cidades faz com que essa classe cidades seja executada. Então, relembrando, quando eu crio essa variável aqui, eu chamo o método construtor da classe cidades e passo esses parâmetros que estão aqui dentro. Lá na classe cidades, o método construtor será executado. Eu estou na classe cidades, eu cliquei na classe cidades. O método construtor será executado, as variáveis serão inicializadas, a matriz será definida o tamanho dela, e eu efetivamente aqui chamo, dentro do método construtor, estou chamando o método gerar cidades, que por sua vez gera as cidades de forma aleatória e imprime na tela do computador os números, tá bom? Mas não é só isso, a gente tem que depois fazer os pontinhos aparecer na tela mesmo, vai ser legal, mas isso vai ser em outro vídeo, beleza? Eu vou executar aqui para vocês poderem ver que vai aparecer nessa região aqui, se tudo der certo, não tiver nenhum erro, porque eu posso ter errado. Vamos lá, vamos executar. Tá aí, pessoal, se vocês olharem aqui, ó, ele gerou de forma aleatória todas as minhas cidades. Cidade 0, a coordenada X está em 475 e a coordenada Y em 140. E assim sucessivamente ele gerou todas as 50 cidades aleatórias, começando da cidade 0 até a cidade de número 49, que dá 50. Beleza, moçada? Na nossa próxima videoaula nós vamos colocar isso de forma visual na tela. Vai ser bem legal. Abraço, pessoal. Até mais.